O Glenn Greenwald agora. Olha a situação do Glenn. Estão tentando fazer isso com ele. O Glenn, coitado, daqui a pouco ele vai ganhar a medalha de bolsonarista do ano pela imprensa. Verdade. Tem cabimento uma coisa dessa? Sim, só que com o Glenn não tá sendo tão... Primeiro porque já tem uma outra dinâmica agora que acabou as eleições. E, por exemplo, o Glenn ganhou uma coluna na Folha, entendeu? Então não é toda a imprensa que tá... É mais a parte dos influenciadores digitais, entendeu? Que é a... Dentro desse sistema de controle de massa, eles são a nobreza baixa, tá ligado? O baixo clero. O baixo clero, exato. Então, eles ainda ainda estão nessa, mas... É que o Glenn é um ganhador de Pulitzer e tal. Mas, por exemplo, o Glenn... Mas ele vai conseguir se fixar nessa plataforma durante um tempo. Eles vão minando a pessoa. Não é de uma hora para outra. Você não foi de uma hora para outra. Sim, sim. Teve uma sequência de eventos, né, pelo qual você passou, até que chegaram no momento e falaram assim, agora sim. Agora esse a gente pode destruir mesmo, porque agora não tem cabimento. E o Glenn está nesse mesmo processo. Se ele continuar se posicionando, eu não vou dizer o tempo lucidamente. Se ele continuar se posicionando lucidamente contra essa loucura que está acontecendo, eles vão minar a reputação dele aos poucos. E até que ele vai sofrer todo o processo de Goebbels, né? E vai virar aquele semi-ser humano que não merece mais os mesmos direitos, que deve ter sua vida destruída. Só que o Glenn é um bicho diferente, mano, da maioria das pessoas. Porque ele não é um cara qualquer, cara. Ele é um ganhador de um Pulitzer. Ele é famoso internacionalmente, entendeu? Ele é um cara... Elon Musk. É amigo do cara, tá Vamos ligado? falar do Elon Musk? Sim. Como é que tá o Elon Musk hoje? O Elon Musk é bem visto pra caralho. como far-right... Não, tudo bem. Sim. Pela imprensa americana. Ele é visto como far-right. A Speaker of the House, que fala em nome do governo americano, naquelas coletivas de imprensa, virou e falou assim, nós estamos com nós estamos com um olho muito próximo do que o Elon Musk está fazendo com o Twitter. Sim. O povo odeia o Elon Musk agora. De repente, o Elon Musk virou um extrema-direita radical. O que o Elon Musk fez? Ele Bateu de comprou o frente. Twitter e deu liberdade de expressão pro Twitter. E agora, ele soltou os e-mails, você deve ter acompanhado. Eu vi, né? o Twitter Files, né? O Congresso agora está interrogando. Eu vi umas interrogações, estão pegando pesado, Meu inclusive. Deus com a do galera, céu. O que eu acho ótimo. A situação do Twitter era pior do que nós imaginávamos. Sim. Tinha Mil gente vezes do pior. FBI infiltrado Pelo lá, amor trabalhando de Deus, no Twitter. Na hora que eu tava vendo as interrogações. Sim, sim. Não, interrogações não. Como Interrogatório. É que é? Interrogatório, sério. Eu tava vendo os interrogatórios e a mulher colocava um e-mail atrás e falava assim, ó, você baniu meu perfil por causa desta frase, mas ao mesmo tempo toda essa pornografia infantil aqui estava sendo liberada. Qual era o critério que vocês... O galera não sabe responder. Porque não tem como, né? Aí, Monarca, se isso está acontecendo no Twitter, se isso aconteceu no Twitter, como é que tá a situação? Do Provavelmente. Facebook, do YouTube, é tudo. O governo hoje, todas as big techs, elas são braços do governo americano. São. E não é nem do governo americano. Quando você pensa em governo americano, é errado pensar na população americana. Você tem que pensar no deep state americano, nos globalistas. Você já ouviu falar dos globalistas? Você acredita nisso? Sim, claro. Eu não acho que, assim, tem uma concepção quando as pessoas falam de globalistas que eu acho que é a extrema conspiracionista, que é como se fosse um grupo de bilionários que se reúnem periodicamente e decidem o futuro do mundo. Eu não acho que é exatamente isso que acontece. Eu acho que tem uma ideologia que enfraquece o indivíduo e ele fica mais vulnerável. E tem um grupo poderoso, tá? Como é que eles ligam pro outro e determinam o que eles vão fazer? Eles pensam, cara, essa ideologia é boa. Com essa ideologia, a gente consegue manipular esses imbecis aqui para o caminho que a gente quer. Então, é uma percepção que acontece justamente por esses grupos poderosos, né, dessas famílias que você conhece, e elas vão levando e elas fomentam a esquerda. Olha que engraçado, a esquerda nasceu para lutar contra a elite, contra a burguesia, contra os mais ricos, não é? A esquerda hoje defende os mais ricos do mundo. Sim. Meu Deus, se você Elas falar falam que odeiam bilionários, mas ao mesmo tempo são capachos de toda essa cultura woke patrocinada pelos bilionários que elas dizem odiar. O esquerdista, se você está me assistindo, eu queria que você fizesse uma pergunta. Por que que os mais ricos do mundo hoje estão financiando o seu movimento, se o seu movimento foi criado para acabar com os mais ricos? Você já parou para se perguntar sobre isso? Será que você não virou um idiota útil? Por que que o George Soros investe em movimentos de esquerda, em grupos de esquerda no mundo inteiro? Por que que o Mark Zuckerberg é o maior defensor da esquerda digital que existe no mundo hoje? Por que que o Felipe Neto... Vou falar do Felipe Neto. Sim. Por que que o Felipe Neto hoje é o maior defensor da esquerda? Quanto mais imbecil você ficar, mais fácil você vai ser manipulado por eles. É isso que eles querem. O Felipe Neto, como exemplo, acho um ótimo exemplo, ele foi um cara que é muito esperto. Isso eu não posso negar do Felipe Neto. Ele é muito inteligente e esperto. Ele sabe navegar o ambiente social imposto. E ele percebe que essa cultura woke...
ela é muito financeiramente rentável. Não só financeiramente rentável, como tem muito status social atrelado a ela para você conquistar, se você sabe jogar. E como ele é muito inteligente, ele sabe criar a narrativa do conteúdo dele para os caras que estão querendo patrocinar essa cultura falam, pô, esse cara é o maior cara, ele fala tudo certinho, defende todas as pautas certinho, tem o perfil que a gente quer, e o Felipe Neto, sendo muito inteligente, sabe se posicionar. E é por isso que ele é chamado para esses lugares, é por isso que a empresa de agência, a agência que ele tem, consegue vários contatos e tal, porque ele tá dentro da máquina e ele joga o jogo da máquina. E ele é recompensado por isso. Não, olha, mas ao mesmo tempo que se daqui uns 10 anos a direita voltar com força, você vai ver o Felipe Neto metendo pau no Lula do mesmo jeito. Ele vai onde o vento tá soprando, como ele estava lá atrás, que metia o pau no Lula, depois Bolsonaro, mas se ser de direita se tornar mais rentável agora e de alguma forma, alguma coisa acabar com a cultura woke nos próximos anos, eu acho muito difícil. Também. Ele volta pra direita e vai estar enaltecendo Bolsonaro aquilo tempo. Ele é o cara que vai onde o dinheiro manda. Ele é um navegador de mar. Ele navega, ele vê pra onde o mar tá indo e vai. Mas ele tem uma questão, ele pode ser muito inteligente, mas a audiência dele não é muito afiada. A gente acompanha a audiência dele, é aquele adolescente que está começando a ver as coisas agora, então é uma pessoa fácil de manipular. Sim. É a mesma coisa do professor universitário doutrinando na sala de aula. É fácil. Você não precisa ser um professor extremamente inteligente, não. É fácil porque você está ali com uma audiência cativa, você está numa posição de autoridade, hoje ele tem uma posição de autoridade, né? E aquelas pessoas não têm muita experiência, vivência, maturidade para poder contestar aquilo que você fala. Então é fácil. Ele tem uma audiência... Acho que a audiência dele é o QI mais baixo no Brasil hoje, é a audiência do Felipe Neto. Sim, sim. E ele conquistou uma galera jovem, porque o conteúdo dele que realmente pega visualização é o conteúdo de Minecraft, as brincadeirinhas, essa coisa teen, entendeu? Então o público, a grande massa dele, eu concordo com você, é teen. E teen, realmente, concordo novamente, é altamente manipulável. Exatamente. E é por isso que ele é uma peça útil desse sistema, e é por isso que ele fica ganhando essas posições de destaque, porque... ele é útil, ele sabe fazer o trabalho dele, ele avança as pautas de cultura woke de um jeito muito eficiente e com isso ele vai conquistando pontos políticos e se atrelando a esse grupo todo, né? Que pertence aos globalistas no final das contas. Que loucura, cara. Felipe Neto, um formador de opinião hoje. Nós estamos vivendo um mundo tão ao avesso, às vezes, sabe? Ah, mano, o Felipe Neto é muito inteligente, cara. E ele não pensa nada daquilo que ele tá falando, entendeu? Não, isso pra mim é claro. Isso pra mim é visível. Pode falar uma visão, uma percepção? Não que a gente fica falando de Felipe Neto aqui, só para dar um ponto final. Felipe Neto é um cara que chegou numa certa idade, ele era sempre visto como a man-child, né? Um homem criança. Sim. Ele nunca foi levado a sério. Os adultos não levavam ele a sério. Sim. E ele tem uma vaidade, uma necessidade de ser aceito muito grande. Ele mesmo já falou isso várias vezes e tal. E aí ele percebeu que adotar essa bandeira e se posicionar como o cara que defendesse essa cultura woke, ele começou a ser respeitado dentro dessa galerinha como um adulto. Sim. Fazendo live com o ministro do STF, foi agora na Unesco lá falar um monte de absurdo da legislação, regulamentação digital e tal. Só que, para mim, esse é um grande gatilho motivacional dele. É ser visto como adulto, porque o sonho dele é ser visto. Ele nunca foi visto, ele é sempre um man-child. Agora ele está sendo tratado como adulto, está sendo respeitado como adulto. Ele quer ser influente na vida adulta, né? Não só com as criançadas. Ele ele é meio político, né? Você duvida alguma coisa que ele saia para presidente nos próximos anos? Não, eu acho que não. Eu não vejo que ele tenha... Quer fazer uma aposta, não? Seria bom ver ele sair como político, seria bom ver ele no debate. Eu vou te falar uma coisa. O Felipe Neto nunca vai num debate. Ele não participa de debate. Nem de podcast ele vai. Nada. Então, é uma coisa interessante. Qualquer pessoa que chega num certo nível vamos dizer assim, de notoriedade por opinião, ela vai participar de situações onde ela é confrontada. Isso é importante, inclusive. Sim. Ele se blinda completamente. Ele não vai em nenhum local onde... Teve uma entrevista que ele participou com um cara da Globo. Naquela época, foi quando o STF estava julgando aquela questão de se aconteceu na internet, aconteceu dentro do STF, então... sim. Do regimento, eu posso investigar tudo. E aí ele foi pego numa situação, foi hilário. O jornalista pergunta assim, não, eu concordo com você, Felipe, mas você não acha um tanto quanto preocupante ou perigoso, por exemplo, né, com essa prerrogativa agora, se um juiz lá do Afeganistão, acho que ele não usou Afeganistão, não, eles vão... Um país qualquer aí. Um juiz lá do Azerbaijão decidir que o seu vídeo infringiu uma lei lá no Azerbaijão, ele pode decidir lá fechar o seu canal? Felipe Neto,
Não, eu acho assim, né? Eu não tenho conhecimento bastante sobre as coisas, você tem muito mais do que eu. Sabe quando você percebe que a pessoa há muito tempo não era colocada numa situação onde ela tinha que pensar e responder Sim, algo? não era só alguma coisa da cartilha que ele per- podia vomitar e mantra, pagar de os bom moço. mantras dele. Ele se perdeu completamente ali. Ele falou, o quê? Esse cara me fez uma pergunta fora do que é o combinado. Do roteiro aqui, pra mim, caralho. eu vim aqui pra todo mundo só ficar rasgando cedo Lambendo pra mim, minhas- lambendo meu minhas saco, ideias. né? Ali foi onde ele percebeu. Acho que depois ele falou pra equipe dela, vocês nunca mais me colocam numa situação onde alguém faça uma pergunta dessa pra Não mim. duvido, não Eu duvido. queria muito ver o Felipe Neto no debate. Seria muito interessante. Bom, se ele quiser se candidatar, realmente, ele Eu vai te falo, ter que ele não se vai se expor candidatar jamais, porque pra ele se candidatar, ele vai ter que se colocar na frente de alguém que pensa diferente dele. E ele Entendi. tem pavor disso. É, Tem vamos pavor. torcer pra que ele não se candidate, né? Ou torcer pra que... Ah, tanto faz. Eu também, não, que eu se for. torço pra que ele se candidate. Pra ele sofrer essa Porque a vida real. confronto que ele tiver com qualquer pessoa, ele perde a autoridade dele. Pode crer, completamente. pode crer. Qualquer pessoa. Se ele sentar aqui e conversar com você, amanhã ele não tem mais audiência. Ele vai ser tão ridicularizado. Você tá hiperestimando a audiência dele. Hã? Você tá... Pode ser. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.